Muito bem, então vamos juntos agora começar a questionar essa prisão. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante, eu até sublinhei aí, por crime inafiançável. E aí a questão é, todos aqueles crimes lá da Lei de Segurança Nacional, primeiro, havia flagrante? Segundo, são inafiançáveis? Pois bem, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele criou uma situação de permanência para crimes que originariamente são formais, onde não se admite a modalidade permanente. O crime formal é aquele crime onde a execução e a consumação são no mesmo momento e eles desaparecem. Lembra do crime permanente? É aquele que deixa lastro, que é aquele que deixa vestígio, é aquele que se portrai no tempo, é o sequestro, é a ocultação de cadáver, você não tem interrupção. Por isso que a polícia pode entrar na casa de alguém com informações de que aquela casa é o cativeiro, onde está ali a vítima sequestrada, porque a Constituição admite a prisão, a entrada no domicílio alheio, sem mandado, tanto de dia quanto de noite, prestar socorro, situação de flagrância e em caso de desastre. Então Alexandre de Moraes entendeu que o fato das ofensas, essa exaltação, esse ódio, por estar numa rede social, o crime teve uma natureza híbrida de permanência. Os penalistas questionam, mas foi o que o ministro Alexandre de Moraes entendeu. Agora, na parte processual, vem a pergunta: esses crimes são inafiançáveis? Porque o flagrante a gente já viu aí a manobra. E a questão da inafiançabilidade? O artigo 323 do CPP, o artigo 323 do CPP, ele diz que não será concedida fiança, e isso tudo está na Constituição, gente. Isso tudo está na Constituição. O que o CPP fez brilhantemente foi reunir para facilitar a nossa vida. Mas quando você lê o 323, você está lendo a Constituição. Você literalmente está lendo a Constituição. Então, não se concede fiança. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, os hediondos, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então eu não vejo inafiançabilidade o que impediria a prisão, porque ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Eu particularmente entendo que o fenômeno da inafiançabilidade é um fenômeno que o legislador define. É o legislador, seja ele o legislador constituinte ou o legislador ordinário, mas é o legislador que define. Ué, então como é que eu vou prender em flagrante o deputado? Porque tem que ser em flagrante e tem que ser inafiançável. Pô, já
fiz uma manobra aqui para tornar o crime formal flagrante. Uma natureza híbrida da permanência. Pô, mas como é que eu vou tentar agora dizer que esse crime é inafiançável? E aí vem a tese do ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, quando da prisão do então senador do Mato Grosso, PT, Delcídio do Amaral. O artigo 324, ele diz: não será igualmente concedida fiança. E aí, olha o 324, inciso 4. Quando presentes os motivos que autorizam a preventiva. Só que aí, nesse caso, quem vai determinar que não é possível a fiança é o julgador. Então, no 324, se criou um critério para o julgador equiparar a inafiançabilidade, desde que para qualquer crime eu tenha os requisitos da preventiva. Indícios de autoria, materialidade, perigo pelo estado de liberdade. E aí entra a garantia da ordem pública, ou a garantia da ordem econômica, ou a aplicação da lei penal, ou a conveniência da instrução criminal. E aí que o Alexandre de Moraes se agarrou. Tudo bem, o legislador não entende que é inafiançável, mas com base no 324, inciso 4, eu entendo que se trata de uma questão inafiançável. E aí, ele foi preso. Uma vez preso, e aí um detalhe também, antes da gente entrar aí na audiência de custódia, foi estranho também, um mandado de prisão para a prisão em flagrante. Porque flagrante a gente não tem mandado, mas teve nesse caso. Um mandado de prisão para uma prisão em flagrante. Você vê que o caso realmente é inovador. Por isso que eu separei esse julgado aqui pra gente entender direitinho. Até para você poder explicar para o seu namorado, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe. Porque não dá pra gente ficar acompanhando notícia de processo penal pela televisão. Me perdoe, né? Mas para falar de direito e para falar de penal e processo penal, tem que ser um especialista. Belo, fala de previdenciário? Não vou falar, não tenho a menor condição de falar. Belo, fala de economia? Não posso falar. Perfeito? Esse foi um detalhe. Aí, preso em flagrante, deixa eu voltar, antes da audiência de custódia, deixa eu voltar aqui. Olha lá, deixa eu voltar aqui. Ele foi preso, então, em flagrante, segundo essa situação aí inusitada híbrida, por crime que o Alexandre de Moraes considerou inafiançável. Aí, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à, no caso, Câmara dos Deputados, para que, pelo voto da maioria, resolva sobre a prisão. Foi feito isso, e óbvio que essa votação tem que ser aberta, porque se a Constituição quisesse que a votação fosse em sigilo, ela falaria. A regra sempre é a publicidade. Então, nós tivemos aí essa comunicação à respectiva casa e, por maioria, os deputados mantiveram a prisão do Daniel Silveira. Mantiveram. Mantida a prisão dele, estou fazendo um histórico, né? E aí entramos na audiência
de custódia. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, no caso dele teve que primeiro ir para o Congresso para depois fazer a audiência de custódia, e aí também houve um questionamento, quem seria o magistrado a realizar essa audiência de custódia, já que ele tinha foro privilegiado. Não foi um ministro do Supremo, houve uma delegação para essa audiência de custódia. Eu não participei da audiência de custódia, mas pelo que a gente leu, foi uma audiência de custódia protocolar, por mais que a defesa tivesse pedido a substituição por medidas cautelares, a defesa não foi atendida e aí foi convertida a prisão em flagrante por prisão preventiva, porque ninguém permanece em flagrante. Pelo amor de Deus, ninguém permanece em situação de flagrante. Quando chega na audiência de custódia, o que pode acontecer? Manter a prisão, mas aí a mudança jurídica, do flagrante para a preventiva. Relaxar, medidas cautelares, a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, salvo engano, na próxima segunda-feira. Eu sempre coloco para vocês uma aula por semana. Nós teremos a aula de audiência de custódia, que aí eu vou falar sobre isso direitinho com vocês. Portanto, hoje, qual é a situação atual do caso Daniel Silveira? O Supremo concedeu a liberdade para o deputado, que só poderá exercer o seu mandato na Câmara de forma remota, não poderá deixar a sua residência, ele está em lockdown, está proibido de receber visitas sem prévia autorização judicial e de ter contato com os investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news. Porque ainda tem um outro panorama que eu não comentei porque apareceu agora. O inquérito da fake news. Inquérito sendo aberto de ofício por um magistrado. Olha, não me peçam para concordar com isso, eu estou sendo muito honesto com vocês. Ele não podia ter falado sobre tortura, sobre AI-5. Repudio veementemente isso. Mas magistrado não pode atuar de ofício. Eu sou um defensor dos mais vibrantes do sistema acusatório. Juiz julga com imparcialidade. Quem abre inquérito é delegado. Quem sugestiona a abertura de inquérito é a vítima. Quem requisita a abertura de inquérito é o MP. Agora, Belo, a gente está vendo o Supremo aí abrindo inquérito, não está nem aí. Tem base jurídica para isso? Vamos lá. Regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz. Olha o que diz o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ocorrendo a lei penal, a infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Então, olha aí,
Está falando que é o presidente do Supremo. Não poderia qualquer ministro. Beleza. O presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. É o caso do deputado. Ou delegará essa atribuição a outro ministro. E aí tem um parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Então foi com base neste artigo que o Supremo Tribunal Federal vem agindo de ofício. Postura essa que eu repudio veementemente. Repudio veementemente. E repudio por quê? Porque no Brasil nós precisamos respeitar o sistema acusatório que foi trazido pela Constituição de 1988. O princípio acusatório não se confunde com o sistema. O que seria o sistema acusatório? Conjunto de regras e princípios que orientam a persecução penal. Que orientam a persecução penal. Um desses princípios, presunção de inocência, devido processo legal, vários desses princípios, um deles é o princípio acusatório. Que eu até brinquei esse dia no Instagram, cada um no seu quadrado, me perdoe a analogia. Mas é justamente definir o que cada personagem faz dentro do processo penal. Juiz julga, ele personifica a jurisdição, ele é inerte e julga com base nas provas produzidas por quem? Pelas partes. São as partes que devem levar as provas ao magistrado, não o magistrado num protagonismo que atrapalha o seu julgamento. Juiz que age de ofício expõe um juízo de valor que compromete. Aí a gente entra de novo naquele papo dos ônus e bônus de ser juiz. Pô, se você quer ter uma participação efetiva, de colher prova, não é o momento, não é para ser juiz, era para ser promotor, era para ser advogado criminal. Não era para ser promotor, não era para ser juiz. Já dizia Magalhães Noronha, né? O convidado de pedra no processo penal. Próximo bloco, a gente vai ter aqui alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, essas polêmicas todas que a gente teve aí nos últimos dias do Supremo Tribunal Federal. Eu quero trazer uma decisão agora, de 2021. Você deixa, né? Próximo bloco.